Eu montei aqui os slides, né, sobre o nosso tema da aula, que são os movimentos sociais. Vou fazer aqui a explicação, né, para que vocês possam melhor entender a importância desses movimentos sociais. Primeira coisa, nós vamos estabelecer um conceito, né? O que são movimentos sociais? Movimentos sociais, eles são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Esses movimentos, eles são poderosas forças de mudança social. Então, na verdade, são grupos de indivíduos que lutam por alguma causa social. Esses movimentos, eles podem ser em oposição ou em parceria com o Estado. Podem ser movimentos que vão ser adversários, né, a alguma ação do Estado, ter uma reação de confronto com o Estado ou, na verdade, de apoio, né? E outros movimentos, às vezes, vão apoiar uma decisão, uma ação do Estado. Então, dessa forma que a gente compreende, né, de forma simples o que são esses movimentos sociais. Bom, então geralmente tem uma causa social, né? Luta por mudança ou até a favor de algumas permanências, possui um contexto permeado por tensões sociais, porque geralmente é quando há uma insatisfação, né? É que reluta por uma ação ou não. E o elemento constitutivo destes movimentos sociais é o conflito. Bom, nós devemos ainda separar, distinguir o que é movimento social do que é uma manifestação espontânea. Olha, um movimento social, ele requer uma demanda, né? Um movimento social, ele tem uma demanda política, social, são pessoas que vão se unir por uma questão de uma luta geral que envolve diversos elementos da sociedade, seja qual partido for ou qual tendência tem, mas estão sempre em defesa de uma causa social. Já manifestação espontânea é uma preferência individual, né? Reúne-se uma turma por na verdade, simplesmente um grupo de pessoas que se unem para defender um interesse comum. É uma torcida de futebol, é um grupo de eleitores que defende determinado candidato, né? Então, assim, a gente diferencia isso daqui. Bom, tipos de movimentos sociais. Nós temos movimentos sociais, nós são movimentos sociais conjuntural, ou seja, ele defende uma conjuntura específica em um determinado momento da sociedade. Eles têm um objetivo de atingir um propósito a curto prazo, então requer objetivos imediatos e a vitória, a conquista desse movimento pode ser percebida, né, a curto prazo, de forma imediata, ou não, né? Assim, ou não obter a conquista. Por exemplo, dentro desses movimentos conjunturais, nós temos aí, por exemplo, a disputa por baixar a tarifa de ônibus, o preço do petróleo, né? Que às vezes faz essa reunião, e coisa do momento. Já uma mudança estrutural, um movimento, né, um tipo de movimento que nós definimos como estrutural, é um movimento que tem uma demanda, um objetivo a ser conquistado ao longo do tempo, é histórico, né? Por exemplo, ele requer uma mudança na estrutura da sociedade. A estrutura da sociedade brasileira, por exemplo, foi formada com base no escravismo. Temos aí até hoje um movimento de luta pela reforma agrária, né, a questão fundiária. São movimentos, então, que envolve
uma mudança estrutural da sociedade, demanda uma mudança que vai mexer com os diversos setores dessa sociedade, muda a estrutura. Bom, esses movimentos ainda podem ser de transformação, quando quer mudar a realidade social, por exemplo, numa questão do impeachment, né? Vão lutar por transformar, modificar isso daqui. Ou até movimentos que estão aí na defesa, né, de conservar uma lei, de manter uma decisão, e nós definimos como movimentos de conservação, né, para não haver mudanças. Por exemplo, coloquei aqui para vocês, permanecer a proibição do uso de armas. Então, é para modificar ou não uma lei. Esses movimentos sociais, eles podem ser, ter diversos tipos. Ele pode ser conjuntural e de mudanças, né? E vamos dizer assim, reformista. Esses movimentos sociais podem ser conservador, né? E também conjuntural. Então, ele atinge esses aspectos assim. No âmbito da ação dos movimentos sociais, vamos perceber aqui, né, que eles atingem o âmbito de luta por reformas trabalhistas ou por manter a legislação trabalhista, como nós já vimos, pode ser reforma de transformação ou não. São movimentos na questão ambientalista, né? Na questão da sexualidade, né? Como nós temos aí os movimentos LGBT e tudo mais, né? Ou até com relação ao feminismo, a questão racial, nas questões de preconceito, de racismo, fundiária, na questão da terra, e vai, né? Esses aí são as principais formas. As práticas mais comuns desses movimentos sociais são greves, né? O movimento trabalhista, ele lança mão muito dessa ação, passeatas, panfletagem, propagandas, né? Tentar conscientizar da necessidade. Então, essas são as práticas mais comuns que os movimentos lançam mão. Quanto à organização desses movimentos, depende do grau da burocratização, né? Quanto mais organizado, documentado, fundamentado em estrutura, vamos dizer assim, burocrática, ele vai conseguir um caráter institucional. Ou seja, às vezes recebe até verba, né? Como é o caso das ONGs, né? Que atua nesse sentido. A própria CUT, né? Um movimento que veio do Sindicato Trabalhista. Ou não, né? Quanto menor for a burocratização, talvez até o apoio, ele pode não ser institucionalizado. As características mais comuns destes movimentos sociais, nós temos aí. Geralmente isso aqui ocorre em todos os tipos de movimentos, né? Seja que tipo ele for, seja conjuntural, seja estrutural, nós temos essas características presentes. Eles não apresentam uma coordenação única, porque compreende de uma diversidade de ideias, valores, atuação e organização que os componentes do movimento têm, né? Alguns entram por um motivo, outros já estão entrando por outro. Nós percebemos isso aqui no último movimento que teve aí. Começou com a questão do preço das passagens de ônibus. Esse movimento foi contra o preço das passagens, o último movimento que atingiu a esfera nacional. Depois ele passou pelo baixar o preço do petróleo, né, dos caminhoneiros, ele tornou o movimento dos caminhoneiros.
Depois entraram outras ideias fundidas aí no movimento que já começaram até falar em direita e esquerda, fascismo, não fascismo, comunismo. O movimento foi perdendo ali o foco, né? Então, a maioria dos movimentos apresentam essas características, né? De não ter nenhum comando único e ter diversidades de ideias, de valores, atuação e organização. Talvez essa seja uma grande dificuldade, né, que os movimentos sociais enfrentam. Eles se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento por criar uma nova sociabilidade, principalmente nos movimentos estruturais, né, que querem modificar ali o âmbito da sociedade, fim dos preconceitos, fim do racismo ou mudança na questão fundiária. Então, são condições necessárias e de que cria uma nova organização de sociedade. A importância desses movimentos sociais é muito grande, porque através desses movimentos ao longo da história é que nós vamos perceber diversas conquistas que foram obtidas, né? Geralmente os movimentos mudam a realidade, né? Eles vão além dos interesses particulares. Então, a grande importância é que quando há essa mudança, quando um movimento atinge seu objetivo, ele transforma a vida de toda uma sociedade, né? Não só das pessoas ligadas diretamente ao movimento, mas também de toda uma sociedade, com efeito até os futuros cidadãos que ainda nem nasceram, né, quando o movimento ocorreu. Então, ao longo da história foi assim. Nós vamos continuar falando, né, em outra aula sobre os movimentos sociais, mas para hoje eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, né, fizessem uma leitura do seu texto e se inteirassem bem desse assunto, ok?